Olá, eu já estou aqui com a Fabiola, seja muito bem-vinda. A Fabiola é da Aqualife Group, ela vai trazer aqui pra gente várias informações, porque vocês sabem, né? Toda semana, quase todo dia, eu dou esse recado para vocês falando sobre o pH ideal da água, que é o 7, que é o pH alcalino. E pode ser que algumas pessoas ainda tenham dúvidas, né, Fabiola? Então seja muito bem-vinda, primeiramente aqui no nosso programa. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, Luísa. Muito lindo seu cenário, muito lindo tudo. Ai, adorei a mensagem de hoje, foi muito legal. Que bom, gostou? Legal, né? Começar a tarde assim. Positivamente, né? É verdade. Positivamente também é a água da Aqualife Group. Como é que funciona? Vamos explicar para o pessoal de casa. Primeiramente, para as pessoas entenderem qual a diferença da água comum, né? Vamos dizer assim, a água normal que a gente compra para beber, né? Ou mesmo água para tomar banho, né? Que também tem a linha para tomar banho. A gente vai falar sobre cada um pouquinho. Mas qual a diferença, assim, principal dessa água comum que a gente consome para a água da Aqualife? Bom, a água mineral, ela é muito boa, né? A gente aprecia, existem fontes no país que têm as características ideais, só que no Nordeste, que é onde a gente está hoje, o solo da gente é pobre, né? Ele não tem magnésio, potássio, cálcio em sua natureza. Então, além dessa água, ela tem algumas propriedades que nós precisaríamos, né? Existem outras características na água que a gente precisa observar. Uma delas é o pH, que você já mencionou, que é o potencial hidrogeniônico. Então pH quer dizer isso, potencial hidrogeniônico. Isso. O nosso corpo, ele possui um pH. Do mesmo jeito que a gente precisa de uma temperatura equilibrada, entre 36 e 37 graus, nós precisamos de um pH equilibrado. E o nosso organismo possui isso muito inteligentemente, equilibra. Toda vez que a gente consome um alimento, o corpo sozinho vai lá, que a gente chama de sistema de tamponamento, e equilibra o pH. Então, por exemplo, se eu tomo um refrigerante que tem pH 2,5, e o nosso corpo tem que ter um pH ligeiramente alcalino, que é entre 7,35 e 7,45, o nosso organismo vai equilibrar, levando esse pH de 2,5 para o ideal, que é o que a gente precisa, né? De 7 e pouquinho. Só que a dieta hoje em dia, industrializada, ela é muito ácida, que é esse pH abaixo de 7. Eu falei só do refrigerante, mas existem inúmeros alimentos... Nossa, o refrigerante tem só 2,5, é isso? pH 2,5. É muito pouco, é muito baixo, pouco, porque o corpo precisa, né? Exatamente, para fazer esse trabalho de equilibrar novamente. Então, assim, os produtos industrializados, enfim, todos eles são pH ácido. Já aquela dieta que é rica em frutas, verduras, é uma dieta alcalina. Aí o que é que a pessoa, né, que hoje em dia a informação ainda não está para todos, precisa atentar? A água também possui um pH. Então, se você pegar uma água engarrafada e olhar o rótulo, a empresa que engarrafa, ela precisa colocar o pH daquela água. Se for abaixo de 7, é bom não tomar. Abaixo de 7, então, já não é legal para o nosso corpo, para o nosso organismo, porque ele vai fazer isso, vai forçar o corpo a equilibrar o pH para 7. No caso, é só o da água, então? Os outros alimentos? Não, todos os alimentos possuem pH. Não, mas, assim, o ideal é 7 para tudo? 7 para tudo. Para que o seu corpo não seja forçado a estar equilibrando esse pH sempre. Entendi. Existe uma outra característica que não é só o pH, mas sim o poder que aquele alimento tem de alcalinizar o organismo. Eu ia perguntar, qual é o benefício, né, que isso traz para o nosso corpo? Aí eu te dou o exemplo do limão. O limão, ele é ácido por natureza, só que quando ele entra na corrente sanguínea, ele alcaliniza. Então existem, né, na internet já existem vários livros que falam quais são os alimentos para alcalinizar o corpo. Aí vem a nossa água. A nossa água tem uma propriedade de elevar o pH dela, que no caso, eu posso até falar para você, nossa água, nosso produto você coloca a água da torneira e sai a água com essas características. O pH da nossa água é em média de 9, 9,5, depende da região. Porque muitas pessoas que estão em casa devem estar se perguntando, mas e aí, como é que eu faço para achar a água perfeita? Qual é o mecanismo, né? Qual é o objeto que é usado, no caso que é o que você está falando, né? Como se fosse um filtro, então, isso, né? É um filtro. As pessoas vão comprar lá na Aqualife esse filtro, coloca então a água da torneira normal e aí vai sair uma água alcalina. Explica um pouquinho desse processo para quem está em casa. Pronto. Existe a linha de pH
7 é neutro, abaixo disso é ácido, acima disso é alcalino. Então, a água alcalina é que é a ideal, acima de 7. Nós temos um equipamento, né, que ele faz a elevação do pH, enriquece com minerais e traz benefícios à saúde, porque as nossas reações metabólicas, elas acontecem dentro da célula, que por necessidade é um ambiente aquoso. Nós somos 70% de água. De água, é verdade. Se eu me preocupo com a minha alimentação, com a minha atividade física e não me preocupo com a água, eu também tenho uma necessidade. A água é importante. E a água, ela é o maior nutriente do corpo humano. Se você toma 2 litros de água, que a gente considera água boa para consumir, você vai automaticamente ter saúde. Quando você passa o dia a dia tomando uma água que não traz benefícios para a saúde, você pode adquirir doenças. E algumas pessoas falam, né, interessante falar sobre o limão, ai, mas a minha água, eu tomo água com limão, é saudável, tá aí, é perfeita. Como é que funciona isso, Fabíola? Não, isso faz tá sentido, certo? Muitas nutricionistas indicam você a tomar água morna com meio limão espremido pela manhã em jejum, antes de qualquer coisa, justamente para alcalinizar o organismo. Entendi, mas aí a gente vai, mesmo fazendo isso em jejum, né, dizem até que emagrece, enfim, já é pauta para nutricionista, outra coisa. Mas assim, aproveitando, né, esse bate-papo sobre isso, não é que a gente vai ficar tomando água com limão o dia inteiro, a gente vai precisar tomar uma água pura, vamos dizer assim, vai precisar fazer um suco, né? Então a gente precisa dessa água já alcalinizada, né, que é esse o trabalho que faz esse filtro, né, essa máquina que você falou. Exatamente. O filtro da Aqualive, além de elevar o pH, ele enriquece a água com minerais essenciais como o magnésio, o cálcio e o potássio. Magnésio em maior quantidade. Só a título de informação, o magnésio é responsável por 450 funções catalogadas no nosso organismo. Nossa, então a gente precisa coisa. do magnésio para praticamente tudo. Até para o cálcio. É como se fosse a base ali de tudo, né? Para chegar no osso, precisa do magnésio, que é como se fosse o trenzinho que fosse levar o cálcio para o osso. Então, muitas das vezes, nós suplementamos cálcio e não lembramos de suplementar o magnésio. Aí, a nossa água contém esse acréscimo de magnésio. Olha, quero falar aqui para você, a gente está batendo um papo muito legal com a Fabíola sobre a água perfeita para o seu consumo, né? Para o consumo dos seus filhos, tem que se preocupar bastante com isso também. Você que é mãe, né? Todo mundo se preocupa, você que é pai. Então, se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida a fazer, você pode mandar agora ao vivo no @tvfeliz, comentando a nossa última foto. Pode perguntar que a Fabíola responde aqui pra gente, ou então pode também mandar pelo nosso WhatsApp, sua mensagem instantânea. Nosso WhatsApp é o 98105-6955, ó, tá passando na sua tela o WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, pode mandar. E tem também o nosso telefone, 3234-3422. Fabíola, tem uma pessoa aqui perguntando, o Marcos Jaguar está perguntando, água de filtro é mais potável que a de garrafão? Na verdade, a água potável é outro conceito, né? Tem que ser uma água limpa. As duas são limpas, né? Teoricamente, a água engarrafada, em garrafão de 20 litros, ela tem que ser limpa. O que a gente está falando aqui são as características que trazem benefícios à saúde. Eu vou trazer outro assunto aqui. O garrafão de plástico, ele também, né, pode trazer malefícios para essa água. Como é que acontece? Pode influenciar as substâncias da água do garrafão? Lembra que lá no passado até saíram matérias sobre mamadeiras que não eram para ser colocadas dentro do micro-ondas porque liberava bisfenol A? Isso. Pronto, é a mesma coisa. O garrafão, quando ele é aquecido, e basta ele estar em cima do caminhão no transporte até chegar aonde vai ser a fonte de consumo, né? Já solta a substância. Já solta o bisfenol A na água, que é cancerígeno. Entendeu? Então, assim, outra coisa interessante a se repensar é qual é a procedência desse garrafão que a água mineral está dentro. É muito mais seguro você ter um filtro na sua fonte de consumo, dentro de casa. Com certeza, Entendeu? sem dúvida. Você vai saber a procedência, né? Isso. Que é a sua própria água, porque é você que vai estar lá botando a água no seu filtro e vai ter o consumo da água perfeita. Para a criança também é a água ideal, né? Tem história que a gente estava conversando antes de começar o programa, que existem os tipos, né? A gente está falando do filtro para beber água e tem também o chuveiro, é isso? Sim, a nossa marca, ela é uma marca que vende água, seja ela para qual âmbito for. O carro-chefe é o filtro para beber, mas a gente tem água termal,
tem a água gourmet e tem os filtros para chuveiro. Água gourmet. Que é uma água engarrafada, vai ser lançada brevemente em todo o país. Ai, hoje a gente legal. Começou em alguns pontos só. Vamos trazer aqui depois, Vamos trazer né, para Natal, sim, para aqui para o seu legal. programa, claro. E tem o filtro de chuveiro. Nós não devíamos ter contato nenhum com cloro. Então, o cloro ele é um pesticida, ele é colocado lá na caerne e quando ele chega na nossa torneira, ele não é mais para estar ali. Então, eu, né, dona de casa, vou cozinhar, passo o macarrão embaixo da água cheia de cloro. Eita, é mesmo, não é Isso o ideal, aí não né? seria ideal. E no chuveiro também, porque nós absorvemos o cloro pela pele. A gente toma banho, sei lá, quantas vezes por dia, todos Exatamente. os dias, e tá toda hora ali absorvendo cloro, né, na nossa pele. Eu vou dar até um case pessoal. Meu filho tinha bronquite asmática e eu ia no médico, Atrovent e Berotec, nebulização sempre. E em nenhum momento o médico disse, ó, previna, tire o cloro da vida dele, não deixe ele tomar mais banho de piscina. E aí, depois que eu comecei a usar o filtro para tirar o cloro no chuveiro dele, que era outro problema, porque a água quente, né? Ele inalava, atacava a bronquite. Ainda, né? Aí eu coloquei o filtro da gente e nunca mais ele teve problema. Que maravilha, olha aí, gente, um exemplo real, né, da própria Fabíola, na sua família. Conhecendo faz quanto tempo isso? Tem uns 4 anos já que a gente tem filtro. Qual a idade no que ele chuveiro. tem? Hoje ele tem 13. 13 anos. Pois é, e hoje vive uma vida muito melhor. Então, tá aí esse recado. Se você também não só tem algum problema, né, porque pode ajudar, como a Fabíola falou, mas mesmo que você não tenha, para evitar, né, Fabíola, algum problema futuro, a água é essencial para isso, né? Sem água nada existe, né? E sem água alcalina, então, gente, recapitulando, a água ideal tem que ser com pH 7, acima de 7, né? Acima de 7, então, é o pH ideal da água. Então, procura saber aí como é que tá a sua casa, seu chuveiro, como é que você toma banho, seus filhos, né? Até, e principalmente a água que você ingere, né? Que é aquela que vai para o nosso organismo para fazer que ele funcione muito melhor e que a gente viva muito mais, né, Fabíola? Isso. Olha, obrigada, viu, pela sua eu que participação agradeço. aqui. Eu adorei, eu tenho certeza que todo mundo que está em casa gostou muito. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre isso, olha, é só você ir lá na Aqualife Group, que é ali na Afonso Pena. Muito fácil, né, Fabíola? Ao lado do Instituto de Radiologia, é super fácil. Você vai lá, procura saber direitinho, vai ganhar um brinde, né, Fabíola? Um brinde para quem assiste o programa, você vai dizer que assiste o nosso programa, aqui assistir a gente e você feliz, você vai chegar lá e vai ganhar um brinde que eu já soube, que é especialíssimo, um brinde muito legal. E aí você vai saber mais sobre água perfeita para o seu consumo. Ó, tá passando aqui, ó, Aqualife Group. O telefone é 3211-0400. Você pode ligar, tirar dúvidas, saber valores, né, dos filtros, o que você precisa, quanto é, como é que funciona, né, quanto tempo vai durar isso. Tudo isso a Fabíola e a turma da Aqualife Group vai responder para vocês nesse telefone. Ou então você pode ligar no site. Você pode entrar no site www.aqualive.com.br. Lá também tem falando sobre os produtos. Vamos colocar mais uma vez aqui o telefone para quem não pegou, ó, 3211-0400, super fácil. Liga para lá, fica ali ao lado do Instituto de Radiologia. Se você está passando por lá, né, passa pertinho, vai lá conhecer um prédio bem bonito que tem lá, né? Obrigada, Fabíola. Obrigada a você. Até a próxima, viu? Sucesso para você. Igual.